Giovanni, estou na live agora. Eu? Tá ali em cima. Não, você vai dar roupa lá no uso, não. Ah, dá lá em cima, não sei não, mano. Boa noite, amada igreja. Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de quinta-feira. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente. E que você se sinta à vontade em nosso meio, que adore o Senhor conosco. A nossa igreja é uma igreja viva, uma igreja que adora o Senhor, uma igreja que tem colocado à disposição do nosso Deus o nosso trabalho para a glorificação do seu nome. Então, neste momento, nós vamos fechar os nossos olhos
estaremos orando ao nosso Deus para que Ele possa abençoar o culto desta noite e possa abençoar os louvores que serão ministrados e abençoar também o pastor Eduardo Martins, que trará uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, uma campanha universal que é feita, e hoje estaremos falando um pouco sobre este assunto. Então vamos fechar os nossos olhos neste momento e orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que abençoe, que possa falar através dos louvores, através da sua palavra conosco nessa noite, que você possa ser visitado e que o teu coração possa ser consolado através do poder do Espírito Santo na sua vida nesta noite. Fechamos os nossos olhos e oremos então. Nosso Pai querido, nós te somos gratos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Eu quero te pedir neste momento que tu visite cada pessoa, Pai querido, que está nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa visitar essas vidas, que possa consolar os corações, confortar os corações daqueles que estão tristes e que possa alegrar também, Pai, os nossos corações. Obrigado por essa noite abençoada, onde a tua palavra será ministrada, onde louvores serão entoados a ti, Pai, que tu possas aceitar a nossa adoração, que ela possa ser realizada em espírito e em verdade, da maneira que agrada ao Senhor. Obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos, pedindo que tu abençoe a nossa igreja, abençoe cada pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que possam ser alcançadas pelo teu amor, Pai. Esta é a oração que nós te fazemos no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, neste momento nós estaremos adorando ao Senhor, mas hoje é um dia muito especial. Hoje é dia de aniversário do nosso pastor, Felipe Tristão. Pastor, que Deus possa abençoar a tua vida, que possa lhe conceder muitos anos de vida e que Deus possa, sobretudo, abençoar a tua família e o teu ministério. Esta é a oração que nós fazemos para que o Senhor possa abençoar a tua vida. Esse é o desejo da nossa igreja, a Igreja Batista Central de Porto Real. Que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite, reverendo. Vamos adorar o Senhor neste momento. Estarei chamando o Ney Cipriano para adorar e louvar o Senhor nesta noite. Boa noite, Ney. Boa noite, amém? Tudo bem? Está adorando o Senhor. Fique à vontade para ministrar a palavra neste momento, o louvor, amém? Amém. Está adorando o Senhor, nosso Deus. Ele possa abençoar grandiosamente a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar o seu trabalho. Enfim, abençoar você. Vamos estar louvando o Senhor, vamos estar adorando a Ele com alguns louvores. Você possa ficar à vontade para cantar também os louvores conosco aqui. Pode ficar à vontade para adorar esse Deus que é poderoso, esse Deus que faz tudo por nós. Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Esse é o nosso Deus. Talvez você está pensando que tudo está dando errado, que tudo não vai dar certo para você, mas não pense assim. Não pense assim, não é o seu fim, não é o fim ainda. Jesus vai te abençoar, Jesus tem muitas bênçãos para você nesse dia. Jesus ainda tem muitas bênçãos para você neste ano. Basta você crer, basta você abrir o seu coração, entregar a Ele, creia, e o mais Ele fará. E essa canção que eu vou para agora, eu ofereço especialmente para você que está pensando em desistir, pensando em desanimar. Não faça isso. Creia nesse Deus poderoso que nós servimos. Não se desespere, jamais. Vamos lá? Ei, você, por que não? Levante a cabeça, pois não deixe não de lutar, mesmo que amanheça. Fé nessa forma de luz, chamada a Jesus, que nos dá a certeza de vida feliz. Acredita que o amor é bem mais que palavras, pois é viver, é agir,
sobre a vida infeliz. Leia. Vamos lá. Se dessa vez não deu certo, por que desesperar? Se a vida ainda continua e tem um Deus para lhe ajudar. Se desta vez não deu certo, por que desesperar? Se a vida continua ainda e tem Deus para lhe ajudar. Se dessa vez não deu certo, por que desesperar? Se a vida continua ainda e tem Deus para lhe ajudar. Escuta isso também. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Nessa noite Ele manda você erguer a cabeça, manda você caminhar, manda você seguir em frente. Para que temer? Ele está contigo, creia nisso. Grandes provações tens passado, e momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém para conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas dos olhos molham o teu rosto, e tanto sofrimento. E erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas dos olhos molham o teu rosto, que tanto sofrimento. E ergue tua voz, clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se
bater. Pra quem fica assim, desse jeito, ninguém é perfeito. Jesus ama você. Amém? Jesus ama você. Jesus ama você. Jesus ama você. Você pode adorar o Senhor onde você estiver aí, amém? Pode adorar a Ele. Ele que é merecedor de toda a honra, Ele é merecedor de toda a glória, de todo o louvor. Que você possa adorar Ele de onde você estiver, amém? Porque Ele vive, posso crer no amor, porque Ele vive, eu não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos cantar porque Ele vive? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, Cipriano. Muito obrigado aí pela ministração do louvor, glorificando o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, o mês de setembro é um mês que tem uma campanha muito forte chamada Setembro Amarelo, Salva Vidas. Essa campanha, né, ela é realizada no Brasil desde 2014, através da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, que organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 desse mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas essa campanha também acontece durante todo o ano. E hoje é um dia especial que nós celebramos esse dia, e nós temos nessa noite uma pessoa especialista no assunto, né, de prevenção de pessoas com dependência química, que é o pastor Eduardo Martins. Ele vai estar se apresentando aqui para a igreja, para os amigos, e Deus tem colocado esse ministério no seu coração, e ele vai compartilhar um pouco da sua experiência e trará também uma palavra para nós, nessa noite, a respeito de tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração e ele tem realizado o trabalho. Pastor Eduardo Martins, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida
e sinta-se à vontade, tá? Que Deus coloque no seu coração, né? Tem colocado a palavra e sinta a vontade de utilizar o tempo que assim for necessário. Amém. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né? Agradecer a Igreja Batista, né? Central de Porto Real. Quero agradecer ao pastor Felipe Tristão, ao Alexandre, que estão fazendo com que isso aconteça no dia de hoje. Agradecer pelo convite, né, pela confiança, e o meu desejo é que em algum momento algo que for dito aqui possa chegar a alguém que está ouvindo essa mensagem, possa trazer algum tipo de conforto e de orientação para que, se existe algum problema, essa pessoa entenda que a ideia do suicídio não venha à tona. Então, como o Alexandre falou, hoje é o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Suicídio. Nessa mesma época, no ano passado, eu estava falando das Redes Negras, onde a gente pôde discutir um pouquinho mais e entender, né, o quão bom é que líderes tomem ciência do que é o suicídio, do quanto isso afeta as pessoas e o que eles podem fazer para ajudar, né? Como o Alexandre falou, meu nome é Eduardo, hoje eu sou coordenador de uma comunidade terapêutica chamada Lar Cristão, que fica em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Até 3 semanas atrás, eu era pastor de ação social da Primeira Igreja Batista de Resende, a qual, com muita tristeza, mas entendendo que Deus estaria me encaminhando para cá, eu me despedi da igreja para assumir esse desafio. O trabalho que eu faço hoje comporta até 60 homens, maiores de idade, de 18 a 69 anos, aonde esses homens, em algum momento da sua vida, fizeram o uso e o abuso de substâncias, né? Com álcool, tabaco e as drogas ilícitas que tem no país disponível para qualquer pessoa. E quando a gente vem aqui, confiado do Felipe, de trazer uma mensagem, trazer algum tipo de orientação, para mim é um privilégio, queridos. E eu queria dar alguns dados para vocês entender o quão sério é o suicídio no mundo. Provavelmente, queridos, quando essa live terminar, uma pessoa terá se suicidado. Hoje, os dados do mundo, eles comportam que 800 mil pessoas no mundo, uma pessoa a cada 40 minutos, comete o suicídio. Para cada suicídio cometido, pelo menos 6 pessoas, elas são atingidas de formas diretas e muitas outras indiretas. Principalmente quando a gente pensa que um empresário que dá emprego para muita gente pode cometer um suicídio e a empresa dele vier a falir pela falta dessa pessoa e muitas pessoas ficam desempregadas. Mas só na questão familiar, 6 pessoas sofrem de forma direta com o suicídio de uma pessoa. Então, é importante que a gente se atenha aos números e se atenha aos cuidados, né? Nesse momento de pandemia, em alguns países, o número de suicídio diminuiu por conta de um detalhe. Os pais estão em casa, vendo os filhos estão vendo os pais, os esposos estão vendo as esposas, e mesmo que num cenário de pandemia, as pessoas estão compartilhando mais e enxergando o sofrimento da outra, podendo atuar de alguma maneira. Quando a gente pensa no Brasil, uma pessoa a cada 45 minutos comete suicídio. É um número muito grande para um país que tem uma cultura tão vasta e com
com tantas festas que nós promovemos, nós não deveríamos ter tantas pessoas com pensamentos suicidas. Mas isso acontece no nosso país, e o nosso dado é que uma pessoa a cada 45 minutos tenta contra a sua vida ao ponto de conseguir. Quando a gente fala dos jovens, e aí a gente sempre está falando que os jovens é o futuro da nação, a segunda maior causa de morte do jovem hoje no nosso país é o suicídio. O suicídio só perde para o acidente de trânsito com o jovem, porque ainda os jovens associam bebida e direção numa compilação desastrosa, e muitos vêm a óbito superando o índice de suicídio. Mas dependendo de como a gente interpreta o acidente de trânsito, em muitos casos, o jovem que bate um carro e perde a vida, talvez ele inconscientemente cometeu um suicídio porque ele sabia que bebida e direção não combinava. Então, se ele sai de casa, bebe de forma abusiva e bate um carro, talvez por trás de tudo isso há uma vontade na sua não existência mais nesse mundo, achando que os problemas possam perdurar. Esses são dados, queridos, que são extremamente complicados quando a gente pensa na nossa nação. No trabalho que eu executo hoje, eu estou falando sobre suicídio. E nas rodas de conversas que nós promovemos, nós temos muitas pessoas que já tentaram contra a sua vida, ou tiveram familiares que perderam a sua vida por conta do suicídio. E é uma coisa que eu penso que nós devemos nos atentar cada vez mais para nós cada um de nós, sermos agentes promotores da saúde. Pessoas que, de alguma maneira, olham para o outro muito além da roupa que ele veste, da maquiagem que a mulher usa, do corte de cabelo que ela tem, da posse que ela tem. Às vezes, nada disso, queridos. Mascara uma pessoa em sofrimento que tenta contra a sua vida. E aí, queridos, eu quero compartilhar com você, nessa perspectiva de prevenção ao suicídio, um texto que nós não vamos demorar muito, mas é um texto que me atrai muito, porque são dicas preciosas que o Mestre Jesus fez com os seus discípulos e deixou para nós, para que, de alguma maneira, cada um de nós pudéssemos pensar e, se vivermos dessa maneira, talvez nós tenhamos pessoas com menos problemas no nosso meio. E aí o texto está inserido lá no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 14 até o versículo 19, a gente vai ler. Diz o seguinte: quando chegou a hora, Jesus sentou à mesa com os apóstolos e lhe disse: como tenho desejado comer com este jantar de Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho e deu graças e disse: peguem isso, repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças aos apóstolos, dizendo: isso é meu corpo, que entre vocês é entregue, e em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Queridos, dentro desse texto, eu quero apontar algumas coisas com vocês. Quando nós vemos esse mestre sentando com as pessoas, e aí a gente está de alguém que está indo à morte, é muito interessante nós pensarmos sobre suicídio, alguém que vai morrer, mas que está provocando uma coisa muito interessante. Geralmente, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente está falando de pessoas
que de alguma maneira perderam a esperança. E aí, nós temos um texto de alguém que sabe por que veio para essa terra, que sabe qual que é a missão dele, e sabe que daqui a pouco não estará mais entre seus discípulos. Mas com tudo isso que ele está vivendo, no versículo 14, ele ajunta todo mundo e senta à mesa. Eu quero que esse primeiro ponto seja um ponto de reflexão para mim e para você, né? Apesar dos problemas que a gente vem passando, apesar da pandemia, muita gente perdeu o emprego, talvez seja um cenário ruim para você. Você ainda tem forças para poder sentar à mesa com aquelas pessoas que são mais queridas para você? Aqui, o mestre sabe que a missão dele está concluída e ele tem um último jantar com seus maiores amigos de caminhada, pelo menos nos últimos 3 anos dele. E aí eu fico pensando que esse tipo de exemplo talvez seja para mim e para você refletir o quanto nós temos colocado os problemas na frente em detrimento da nossa família. Quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente está falando de cuidado com o outro, de cuidado com nós mesmos. O maior interesse do mestre nesse ponto era se sentar à mesa com seus discípulos. E mesmo sabendo o que ia acontecer, e mesmo sabendo que haveria um traidor no meio deles, ele não deixou que os problemas se abatessem e ele promoveu o encontro. E aí eu coloquei que o lugar de encontro que ele definiu foi a mesa. Mesa essa que a gente pode compartilhar um bom banquete ou um pedaço de torrada com café. Mas é um local que cada um de nós podemos sentar e compartilhar com aqueles que são mais queridos de nós e em algum momento se alegrar com ele. E eu fico imaginando que às vezes a gente coloca um monte de desculpas. Eu preciso fazer essa comida, eu preciso fazer aquela comida, eu preciso tirar uma louça, hoje não tem a carne favorita, e disso a gente acaba não utilizando esse bom espaço que poderia trazer para nós um bom ambiente saudável, como uma possibilidade de nos encontrarmos. Quando a gente olha para o versículo 15, nós vemos a prioridade desse Cristo. E aí ele fala: como eu tenho desejado comer esse jantar. E aí eu fico pensando, queridos, nesse momento que a gente fala de prevenção, que talvez cada um de nós devesse repensar os nossos desejos. Eu acho que aqui, todo mundo para quem chegar essa mensagem, talvez cada um de nós tenha desejos diferentes. Talvez tenha pessoas aqui que estão ouvindo que o desejo é comer na melhor churrascaria. Como eu também tenho esse desejo. Talvez tem pessoas aqui que simplesmente a geografia não possibilita de sentar à mesa. Mas eu estou falando por uma chamada de vídeo, e talvez você possa sentar com alguém que está do outro lado do planeta e ligar a webcam e falar com essa pessoa e tomar um café e pedir para que ela faça um café. Se você tem um desejo de se sentar à mesa com alguém, promova um encontro para que isso seja um canal de aproximação. Se a internet te facilita isso, faça isso. Ligue a sua webcam, faça uma videochamada e que o desejo do seu coração de se encontrar com essa pessoa possa ser comprometido. Agora, se a pessoa está num quarto, dentro da sua casa, onde ela está ligada a uma rede social e talvez você esteja ligado a outra e em algum momento você tem esse desejo, desligue a sua rede social, faça um suco,
faça um café, faça um jantar, chame essa pessoa que está no outro quarto, promova esse encontro, seja o agente que invoca dentro da sua casa o desejo de jantar, ou de tomar um café, ou de almoçar com essa pessoa que está no quarto ao lado. Faça isso. Aqui na minha casa, quem promove todos os encontros na mesa é a minha esposa. Minha esposa, eu saio pela manhã e ela acorda, geralmente junto comigo, e ela faz o café e o pão, e a gente senta à mesa, e todo dia ela promove o encontro e o desejo de comermos juntos. Hoje eu cheguei, eu não posso almoçar porque eu fico na comunidade o dia inteiro, mas eu cheguei, ela estava fazendo um café e mais uma vez ela promoveu um misto quente e um chocolate para que juntos pudéssemos agradecer o dia e jantarmos juntos. Talvez quem está me ouvindo não seja o promotor de fazer o café, mas você pode sugerir para uma pessoa que tem a habilidade de promover o jantar para que você se sente à mesa. E isso foi o que o mestre colocou para os seus discípulos. Eu tenho um desejo de sentar com vocês e jantar essa janta com vocês. Porque eu sei para onde eu vou, eu estou aguardando vocês, mas como esse é o nosso último jantar nesse espaço, como eu anseio. E quando a gente pega o texto bíblico para fazer várias leituras, em muitos momentos esse mestre teve a delicadeza de sentar com pessoas, de partilhar pão, de partilhar discipulado, de partilhar aprendizado, ensinamentos. Ele teve o desejo. Talvez hoje, no Setembro Amarelo, nós tenhamos que colocar na nossa balança o que tem trazido o desejo ao nosso coração para estarmos juntos com os nossos queridos. Nós não precisamos esperar a data de aniversário para juntos nos reunirmos. Podemos chamar o vizinho, o parente que talvez esteja brigado, chamarmos ele para casa e falar assim, ó, fiz um pão, tem manteiga ou margarina, talvez tenha presunto e queijo, talvez tenha torradas das mais variadas, mas do mais simples ao mais sofisticado. Se você tem o desejo de se encontrar com alguém, promova esse encontro, se encontre com ela, escute, transmita tudo aquilo que vai no seu coração, porque há de abençoar essa pessoa. Uma outra coisa que a gente olha no texto e a gente vê que esse mestre partilha com as pessoas, para quem tem um pouco mais de esse pelo texto bíblico, sabe que o vinho, ele simboliza a alegria. E antes do pão, que poderia simbolizar a fome física, ele partilha com seus discípulos a alegria. No versículo 17, ele primeiro pega o cálice de vinho e dá graças e disse, peguem isso e repartam entre vocês. E eu acho que aqui tem um ponto de ensinamento muito legal para mim e para você. Todas as nossas alegrias devem ser repartidas. Aqui tem o simbolismo do vinho, mas talvez a alegria de você poder hoje ter a vida, a alegria de você poder ter um emprego, a alegria de você poder estar vivo, apesar de talvez até alguma doença que você tenha, talvez esse repensar o que é importante e voltando para isso que é importante, se tornar o motivo real da alegria, não só o dinheiro, não só a roupa, não só o carro, que fazem parte até do nosso convívio, mas o simples fato de termos vencido um dia. Hoje eu tive um dos acolhidos da comunidade, alguns me chamam de pastor, outros me chamam de doutor, é uma confusão. E aí eles me falaram assim, me fale uma coisa boa. Isso era meio-dia na hora do almoço. Eu sentei junto com eles, né? Almoçamos todos juntos. Eu falei, que hora que é agora?
Ele falou, 12h20. Eu falei, você venceu metade do dia. Agora só faltam mais 11 horas e 40 minutos para você ter vencido mais um dia sem estar na rua, sem estar fazendo uso de droga, sem estar trazendo uma preocupação generalizada para sua mãe. E aí ele se silenciou, pensou, falou, é verdade. Eu falei assim, vamos terminar o dia. E parece uma coisa tão simples, mas a lembrança de ter vencido metade do dia sem ter consumido droga, sem ter cometido nenhum crime, foi a maior alegria que ele pudesse ter vivenciado, apesar de ter um prato de comida, apesar de ter um celular. E esse repensar as nossas alegrias e dividir com o outro a alegria e compartilhar com esse outro a nossa alegria e fazer com que o outro compartilhe a sua alegria, por mais simples que ela seja, é a orientação desse mestre para nós. Ele diz, pegam isso e repartam entre vocês. Esse é o terceiro ponto que a gente pode, em algum momento, estar pensando, né? O que tem sido a sua alegria? O que você quer compartilhar, né? Tem gente que só quer compartilhar a alegria se ganhar na Mega Sena, né? Eu não vou entrar aqui no mérito se é correto ou se não é correto, mas só acho que a alegria se tiver alguns milhões na conta, que provavelmente, em algum momento, nunca pense que talvez isso vire motivo de briga para quando ele se for e ficarem os filhos. E aí tem algumas coisas que a gente pode repensar. Uma quarta parte que a gente pode estar pensando aqui é sobre o pão. No versículo 19 ele fala, depois ele pegou o pão e deu graças a Deus, em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos dizendo, isso é meu corpo que é entregue em favor de vocês. Aqui tem todo um simbolismo um pouco mais complexo, mas eu quero me pegar com vocês nesse ponto de entregar o pão ao outro. Mais do que o simbolismo do sacrifício desse mestre pela humanidade, existe um gesto de entregar o pão para aquele que não tem o pão a oferecer. E eu tive o privilégio, queridos, de, na minha história, ter sido abençoado pela primeira Igreja Batista de Resende e pelo meu eterno e querido pastor Robson, ter me confiado o Ministério da Ação Social. E para mim, eu tive muitos dias de privilégio, aonde o meu grupo de ação social pôde sair pelas ruas de Resende, entregando de marmitex, roupa, e encaminhando muitas pessoas para as comunidades terapêuticas, para os abrigos, enfim, locais onde a pessoa estava à margem, ela ter sido alcançada. E como é gratificante você poder ter a condição de entregar o pão para aquele que tem fome. Aqui o mestre fez isso. O mestre era o dono do jantar. E antes de mesmo dele comer, ele, dono da mesa, dono de tudo ali, ele tem um ato de entregar o pão. Eu fico imaginando quando nós promovemos os nossos jantares em casa, se em algum momento a gente permite que o outro vá à panela primeiro e a gente fique por último, ou a gente tenha o dom de fazer o serviço ao outro. Aqui, o dono do jantar, a pessoa que era mais importante, se colocou como servo para abençoar o outro. E nesse setembro amarelo, querido, quantas ações a gente pode compartilhar dando pão. E o pão ele pode ser simbolizado por uma bermuda, pode ser simbolizado por uma calça, por um abraço, por um prato de comida. Quanta coisa pode representar o pão para quem tem a oferecer ao outro. Isso o mestre fez, queridos. E deixou como
algo que eu e você pudéssemos, em algum ponto da nossa história, compartilhássemos com aquele que nesse momento não tem. Querido, quando eu falo isso porque eu já fui o alvo de receber o pão. Na minha história, para quem me conhece, sabe que eu já recebi o pão. E hoje eu tenho um privilégio muito grande de poder compartilhar o pão para com aqueles que em algum momento têm fome. E hoje hoje eu posso compartilhar o pão de diversas maneiras. Numa live, porque uma igreja me convida e me confia. Eu posso compartilhar o pão com um cabedal teórico que uma certa universidade me deu para ensinar ao outro comportamento. Eu posso compartilhar o pão quando eu saio de casa e alguém me para na rua e diz que está com fome e eu tenho o valor e posso comprar uma coxinha ou o próprio marmitex para a pessoa. Eu posso compartilhar o pão quando eu participo de uma igreja que é atuante na ação social e junto com outros irmãos dar uma quantidade de pão que eu sozinho não poderia dar, mas junto com outros a gente pode doar muito mais. Eu posso doar o pão, queridos, quando alguém da família, em algum momento, pede algum tipo de conselho, e a gente pode tentar a partir de um pensamento ou a partir de um outro pensamento. E aí, quando eu falo de mim, eu quero que você faça a sua reflexão de que maneira hoje esse mestre te orienta a você dividir o pão. E para finalizar, queridos, eu quero compartilhar a parte B do versículo 19, que ele diz: isto é o meu corpo, que entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Eu fico imaginando, queridos, no meu caso, a minha motivação é esse Cristo. Talvez aqui, nessa live, tenha pessoas que não professam a mesma religião que eu, mas eu penso que esse mestre, ele dá uma ordem, ou ele deixa um ensinamento, que existem coisas que valem a pena ser feitas, né? Tudo que você vai fazer em favor do outro, geralmente vem uma motivação de que Deus, ele, de maneira que capacita, ele faz com que você entenda que você foi alcançado, ele faz você entender que você é privilegiado nesse mundo, que você tem muito mais do que muitas pessoas, né? Eu ia trazer um dado da fome no mundo, mas eu não achei pertinente, querido. Mas provavelmente, a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo não tem a compreensão de quantos são abençoados. Hoje, nesse mundo, muitas pessoas, crianças e idosos, morreram porque não tiveram um prato de comida. Hoje tem até uma grande reclamação na nossa terra, por conta, no nosso país, por conta do preço de alguns alimentos, mas nós ainda podemos comprar o alimento. Tem gente que não tem o alimento há muitos dias. E essas pessoas estão morrendo de fome porque o alimento não chega. Se para nós tem sido difícil, porque o preço de um arroz e de um óleo em algum momento está mais caro, imagine para quem não chega nem o arroz nem o óleo a preço nenhum. E quando a gente olha para Deus, que a gente vê que Ele nos abençoou com tanto, a gente pode fazer as coisas lembrando do que Ele fez por nós. Eu acho que se nós colocarmos, cada um de nós, colocarmos a motivação de atender esse sagrado,
de cumprir com alguns mandamentos deles, provavelmente, queridos, de maneira muito objetiva, nós estaremos de forma muito contundente atuando no Setembro Amarelo, prevenindo o suicídio de pessoas que, por de uma condição financeira extremamente ruim, estão tomando decisões de dar cabo à sua vida. Se nós colocarmos esse Deus que nos abençoa de maneira tão grande, colocarmos esse partilhar de alegria, talvez a gente vá atuar de maneira muito incisiva com as pessoas que estão extremamente tristes, sem perspectiva nenhuma da vida. Para você que está ouvindo esse vídeo e em algum momento tem pensamentos ruins contra a sua própria vida, eu quero pedir que você não faça nada contra ela. Nós temos hoje muitos organismos que ajudam pessoas e escutam pessoas e aconselham pessoas a enxergar uma luz no fim do túnel e até mesmo caminhar com você nesse. Eu coloquei aqui algumas, né? O próprio CVV, né? No 8, liga para lá, conversa com os voluntários, eles irão abençoar você com uma escuta, sem nenhum tipo de julgamento. Muitas igrejas, né? E igrejas das diversas, tem muitos líderes de igreja, né? E eu nem vou falar aqui só dos pastores e dos padres e das pessoas que são os líderes espirituais das igrejas, mas há muitos líderes que são capacitados para te ouvir. Nós temos os CAPs, né? Tem o CAPS AD, se você tem algum problema com drogas. Tem o CAPS Casa Aberta, que é um local onde trabalha com adultos que sofrem com algum tipo de problema mental. Tem os CAPSIS, que são instituições do governo que trabalham com infantil. Tem os CRAS, os CREAS, que sempre vai ter um profissional lá de serviço social, de psicologia, de diversos oficineiros capacitados. Você pode ligar para a polícia, você pode ligar para o corpo de bombeiros, e você pode ligar para aqueles da sua família e relatar que você está sofrendo, está pensando. Não faça nada contra você, né? Procure alguém, fale com alguém via rede social, procure alguém para te ajudar. Nós temos um que, mesmo sabendo que perderia a vida, ele criou com cada um de nós a vida dele. E tem muitas pessoas nas igrejas que estão partilhando a alegria da vida com esse Cristo, com os outros, fazendo com que esses outros tenham vida em Cristo também. Eu quero pedir para que você, que esteja em sofrimento, procure a gente. Tem o Facebook aqui da igreja, tem o Facebook dos líderes da igreja, tem o meu próprio Facebook. Se precisar, manda uma mensagem, que a gente vai tentar te ajudar. Mas não faça nada contra você. E para você, pai, mãe, que tem um filho em casa, observe o isolamento, observa se há relacionamento interpessoal, observe. Eu acho que a palavra do Setembro Amarelo é observar. Né? Em algum momento da história da humanidade, a humanidade entendeu que o ter seria mais importante do que o ser. Aí eu queria pensar com vocês, queridos, de talvez a gente mudar um pouco dessa lógica. Porque tudo que nós temos ficará, mas o que nós somos continuará. Então, que Deus te abençoe, observe a sua casa, observe a sua família. Mais uma vez eu quero agradecer aqui o Alexandre, Felipe, que Deus abençoe vocês, ministério de vocês, que Deus continue guardando, que Deus continue fazendo com que essa agência que está em Porto Real possa estar aberta para todos aqueles que passam por algum tipo de sofrimento.
e que o Deus possa recompensar a, a boa mão de vocês no trabalho com qualquer tipo de pessoa que em algum momento é alcançada por ele, por estar desesperançosa. Tá bom, queridos? Deus abençoe e obrigado aí por poder partilhar comigo. Deus abençoe. Amém. Pastor Eduardo, muito obrigado pela palavra, uma palavra de conforto, de consolo, que Deus possa continuar abençoando a tua vida e o teu ministério em São José dos Campos, cidade maravilhosa, uma cidade grande, muito bonita, e que tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande para a sua vida neste local. O pastor há de ser bênção para as pessoas dessa região aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado por ter compartilhado conosco, né, essa palavra abençoadora. Amém. Amém. Vamos marcar uma próxima vez, tá bom? Conversar com o pastor Vou Felipe. marcar, tá marcado. Novamente. Tá bom, querido? Amém. Pastor. Tá bom, querido. Amém. A gente vai louvar a Deus nesse momento e no final o pastor volta para fazer a oração final, tá bom, querido? Show. Então tá jóia. Cipriano, é contigo, irmão. Amém. Vamos tocar essa aqui agora. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus. Seu nome, Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Seu nome é Jesus. 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 Nele a gente pode confiar. Seu nome é Jesus. 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 Nele a gente pode confiar. Oi, seu amigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus. 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 Nele a gente pode confiar. Seu nome é Jesus. 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 Nele a gente pode confiar. Jesus. Jesus. Nele a gente pode confiar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Esse teu
se inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos, inexprimíveis. Aí você pode perceber que há algo dentro de você. Por isso levante e cante, seja o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Como está te servindo com compromisso contigo, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Como está te servindo com compromisso contigo, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, segure isso em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, a teu louvor, eu quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim. Está te servindo compromisso contigo, nada vai me separar do teu amor, Jesus. Jesus. Amém, Cipriano. Glória a Deus nas alturas. Louvores lindos, hein, Kadosh? Essa é do meu tempo, hein? Boa. Muito bom. É isso aí. aí. Amém, amém. Obrigado aí pela tua colaboração aí, adorando o Senhor, né? Em espírito e em verdade. Amém. Sempre junto. Meus queridos, né, a palavra de Deus diz o seguinte em Neemias, capítulo 8, versículo 10, parte B. Portanto, não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, nos diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, se você se sente triste nesse momento,
Busque no Senhor a alegria, porque a alegria do Senhor é o que nos mantém forte para que a gente possa continuar a nossa caminhada, o nosso trajeto, a nossa trajetória. Amém, irmãos? A nossa igreja terá no próximo domingo, às 19 horas, o culto de louvor e adoração. Se você sentir o desejo de estar lá conosco, em Porto Real, entre em contato com a irmã Ciseli, depois a gente passa o contato aqui nos comentários para vocês, e aí agende, tá? Porque é necessário que a gente tenha quantidade específica de pessoas lá para que não haja aglomeração, tá bom? É tudo certinho, medida a temperatura, obrigatório a utilização de máscaras e aplicação de álcool em gel nas mãos, tá bom? Tudo higienizado, tudo corretamente. Nós temos adorado ao Senhor na nossa igreja todos os domingos às 19 horas, então você é nosso convidado de estar lá conosco. Quero convidar o pastor agora para que possa, pastor, fazer a oração de encerramento deste culto, né, com a bênção apostólica. Então, pastor, por favor, sinta-se à vontade. Obrigado por poder te servir. Obrigado porque em algum momento, na sua infinita misericórdia, o Senhor nos alcançou. Obrigado porque, como aqui foi dito, a nossa alegria está no Senhor. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelo Alexandre, pelo Cipriano, pelo Felipe. Que o Senhor, no dia de hoje, possa abençoar o Felipe com toda sorte de bênção. Que aquilo que vai no coração dele, que ele só fala contigo, o Senhor possa, em algum momento, presenteá-lo. Cuida do Felipe, cuida da família do Felipe, cuida da Igreja Batista Central em Porto Real, que ela possa continuar sendo agência do Senhor em Porto Real, transformando pessoas em discípulos do Senhor. Que essa agência possa continuar a encontrar pessoas que andam por um vale e possam entrar numa estrada que ela saberá que no final dela terá um pai ansioso por abraçá-la, ansioso por correr até ela, para dar-lhe uma roupa nova, para dar-lhe sandálias novas, para dar-lhe um anel novo, mostrando que essa pessoa se ausentou de um local que ela nunca deveria ter se ausentado. E que esse amor de Pai, Deus, que é constrangedor para nós, possa alcançar cada pessoa que assistirá essa mensagem. Que a graça maravilhosa do Filho possa penetrar, Deus, na mente, no coração de cada pessoa que está ouvindo e se sente triste, transformando a maldição em bênção, a tristeza em alegria. E que a consolação, Deus, desse Espírito, Deus, que faz com que a gente caminhe iluminado para não tropeçarmos, possa nos auxiliar todos os dias, até que o Senhor venha. É no nome de Jesus, Deus, que eu oro e te agradeço. Amém, Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastor, pela palavra. E nós queremos desejar para a nossa igreja, né, e para todos que nos assistem, uma excelente noite. E que a graça de Deus possa alcançar todos nós. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Muito obrigado, tá, pastor? Obrigado mesmo por ter nos ajudado aí, tá? Com essa palavra maravilhosa. E que Deus continue abençoando o seu ministério, querido. Amém. Amém. Deus abençoe. Meus queridos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Amém.